Então, pessoal, sem mais delongas, vamos direto ao assunto. A gente vai começar hoje com um assunto que deixa todo estudante apavorado, que é como calcular a hidratação venosa na pediatria. Eu só vou pedir para vocês muita paz no coração e muita calma, porque antes da gente partir para a hidratação venosa propriamente dita, para aquelas contas enormes e aquilo tudo, eu vou pedir para você aguentar comigo aqui um minutinho para a gente poder fazer algumas considerações iniciais. A primeira coisa, toda vez que eu estou fazendo algum estudo, que eu vou começar a fazer um trabalho ou que eu vou preparar uma aula, eu sempre me pergunto qual é a importância desse tema. Vocês têm que ver, gente, que o nosso cérebro, ele gosta de reter informações que sejam relevantes. Então, se eu vou sentar para poder estudar qual é a função e o poder e sei lá o que da proteína ABCWXY7135 na vida da árvore, meu cérebro vai ler aquilo ali, ó, foi. Agora, se eu começo a entender que aquela informação é relevante, que eu saber essa informação vai me ajudar a salvar vidas, o meu cérebro já fica mais ligadinho e aí eu tenho mais chance de reter essa informação. Então, a primeira coisa, qual que é a relevância de aprender hidratação venosa? Pensa aí você. Gente, primeiro que quando a gente pensa em extremos de idade, né, se eu for pensar no bebezinho recém-nascido ou no meu idoso, são populações que são mais suscetíveis a evoluir com gravidade. Então, assim, um bebezinho ele pode evoluir muito mais rápido com desidratação, por exemplo. Então, eu preciso saber como hidratar o meu paciente. Mas na prática clínica, o que acontece com muita frequência é, de alguma maneira, aquela via oral ela está inviabilizada. Ou porque meu paciente está com vômitos incoercíveis, ou porque meu paciente precisa ficar em dieta zero porque ele vai operar, ou o meu paciente está com uma dispneia tão importante que eu não tenho coragem de liberar a via oral para ele pelo risco dele broncoaspirar. Qualquer uma dessas situações e tantas outras que a gente tem na prática vão me obrigar a deixar esse paciente em dieta oral zero. E aí eu não posso deixar esse paciente sem nada para dar um suporte, nem calórico, nem de hidratação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou iniciar a minha hidratação venosa de manutenção. Hoje a gente está falando só de HV de manutenção, certo? HV é igual a hidratação venosa. Alguns conceitos iniciais para você. Não morre, tá? Fica comigo, não dispersa. A gente vai começar falando de alguns conceitos que nós aprendemos lá 1900 e lá vai bolinha, que a gente aprendeu na química. O primeiro conceito que eu vou falar para vocês é sobre equivalente grama. O que seria isso? Gente, não se perde, fica aqui comigo que vocês vão ver que é importante. Então, o conceito de equivalente é a massa molecular, massa molar de uma substância dividido pela valência dessa substância. Ai, Michelle, eu tô querendo morrer agora. Gente, não morre. Fica calma aí que vai dar tudo certo. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês do NaCl, que sempre vai entrar um sódiozinho ali quando a gente for preparar a hidratação. Então, o equivalente do NaCl vai ser o quê? A massa molar do NaCl. Como que a gente calcula a massa molar, gente? Lembra aí? É a massa do sódio mais a massa do cloro. E aí, se você for olhar na tabela periódica, vai lembrar que sódio 23, cloro 35,5. E aí a gente vai ter um total de 58,5. E a valência dos sais, né? Porque o cloreto de sódio é um sal, ela é igual a 1. Lembrar que valência tem a ver com a transferência de elétrons. Então aqui vai ficar 1 no denominador, 58,5 dividido por 1 é 58,5. Então, um equivalente de NaCl é igual a 58,5 gramas. Ah, parabéns! Para que serve isso? Me aguarda que você vai ver. O outro conceito que a gente vai falar, que é o nosso conceito de número 2, diz respeito àquelas porcentagens que aparecem quando a gente vai usar, por exemplo, um soro, uma ampola de alguma coisa. E, Michelle, não faço a menor ideia do que você está falando. Calma aí. A gente vai usar, por exemplo, o soro glicosado para poder preparar a nossa hidratação de manutenção. Então, soro glicosado a gente tem, por exemplo, de 5%. Mas o que significa esse 5% ali da apresentação do soro glicosado?
Lembra, gente, que o que é porcentagem? Significa por 100. Então, eu vou ter aqui no soro glicosado 5 de glicose por 100 de solução. Aí eu preciso que você saiba que é 5 o quê? São 5 gramas de glicose em 100 ml de solução, certo? Ah, Michele, mas e se a gente for fazer do próprio NaCl? Eu lembro que tinha uma ampola de NaCl a 20%. Ué, o que significa isso? Eu tenho 20 gramas de NaCl por cento, né? Por 100 ml. Ah, parabéns de novo, excelente! Para que serve isso? Gente, isso serve para a vida. Até quando você for calcular, por exemplo, se chegou seu paciente com uma hipoglicemia burral, você tem que calcular quanto que você vai infundir de glicose, você tem que ver qual que é a ampola de glicose que eu tenho. Eu tenho glicose a 25%, a 50%, quanto que eu vou dar de glicose para esse paciente ali? Não é só colocando tudo uma, 2 ampolas, não. Mas seguem aí comigo que vocês vão ver que vai dar tudo certo no final. O nosso próximo conceito diz respeito à osmolaridade ou osmolalidade. Aqui eu vou usar como sinônimo, né? Eu tô aqui, meu canal, eu vou fazer o que eu quiser, né? Mas é porque no final das contas não vai fazer muita diferença. Mas o que eu tô falando para vocês? O conceito de osmolalidade vai compreender a quantidade que você tem de soluto por litro de solvente. Então, assim, se a gente vai calcular, por exemplo, o plasma, qual que seria a osmolalidade do plasma? Isso aí vai ter que decorar, né, gente? Não tem para onde fugir. No plasma, a gente vai ter de 275 a 290 miliosmóis por litro, certo? E qual que é a relevância disso daqui? Aí é o nosso último conceito fundamental, nosso conceito inicial aqui, que diz respeito à tonicidade do plasma. Vocês lembram que a gente pode ter uma solução que ela é hipotônica, a outra que é isotônica e uma outra que é hipertônica. E por que a gente está falando sobre isso? A fórmula de Holliday-Segar, ela já é muito antiga, ela já está solidificada no nosso meio, mas ela vai me ensinar a calcular uma hidratação venosa que, na verdade, é hipotônica. Ela é isso aqui. E o que significa isso? Lembra que a gente vai calcular, a gente vai pensar se uma coisa é isotônica, hipotônica ou hipertônica em comparação com outra coisa. Então, assim, o que eu estou dizendo para vocês? A nossa fórmula de Holliday-Segar, ela é hipotônica em relação ao plasma, ou seja, ela não está na mesma concentração ali de eletrólitos em relação ao plasma. Então, ela é hipotônica. Atualmente, a gente está tendo novas maneiras de calcular a hidratação venosa, através do cálculo de osmolaridade. Quando eu faço o cálculo pela osmolaridade, que depois eu vou ensinar no final para vocês, a gente faz uma solução que é isotônica. Então acaba que quando eu estou com um paciente mais grave, né, usualmente é a fórmula que eu vou usar, porque eu vou ter uma tonicidade semelhante ao plasma, para tentar ser o mais fisiológico possível e evitar casos de SIAD, Síndrome da Secreção Inapropriada do ADH, que é um assunto que vai ficar um pouco mais para frente pra gente, certo? Então, gente, ó, respira fundo, que agora a gente vai entrar na nossa conta de Holliday-Segar propriamente dita e para você não errar nunca mais na sua vida. Segue comigo!